Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer uma live com o grande Edson Amorim, ele já está aí já. Caminho vai ser uma live super top e é isso aí. Eu vou chamá-lo aqui para a gente começar. Só um minutinho. E tá tudo novo, né? Tem um tempão que eu não faço live. Olá, professor. Opa, tudo bom? Tudo Boa bem? tarde. Boa tarde, satisfação imensa estar falando com você aqui. Muito Prazer. feliz mesmo. E vamos que vamos. Como é que você está? Como é que a família está? Aquela bênção de Deus que eu fico aqui só observando e babando, que é muito linda. Graças a Deus está tudo bem, né? Eu primeiro agradeço aí pelo convite para participar aqui dessa live. Acho que vocês vão conseguir ouvir de repente ela chorando aqui um pouquinho, mas Isso é ela, bom. enfim, a Deixa eu gente. só apresentar você ao pessoal, porque todos já conhecem. O professor Edson Amorim, professor da Universidade Federal do Pará, grande clarinetista, idealizador, né, do canal do clarinete, nós vamos falar também sobre ele, e também doutor, né, em clarinete pela Unicamp. É uma satisfação imensa, viu, professor? Muito obrigado. Agradeço aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com os seus seguidores aí. E eu acredito que vamos ter aí uma conversa bastante construtiva aí. Sim, com certeza. Professor, primeiro eu queria começar falando assim: o que eu tento sempre trazer nas minhas lives é mostrar que, acima de tudo, somos seres humanos igual a todos. E tivemos um início, a maioria, tivemos um início muito difícil. Então, assim, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, desde quando você começou, você pensou em tocar clarineta, como é que foi esse início, como é que foi o seu caminho até você chegar na faculdade. Bom, eu sou fruto das bandas de música, sou filho das bandas de música, né? Desde jovenzinho eu sempre gostei de música e tudo. Não que eu seja muito velho, né? Mas chegando na casa dos 40, então, né? Já começa a aparecer os cabelos brancos e tudo mais. Aqui, um monte. Mas eu fui assistir, na verdade, o meu interesse por música, eu comecei na igreja tocando violão primeiro, né? E fiquei durante um tempo, né? Isso com quantos anos você começou a tocar violão? Eu comecei com meus 13 para 14 anos, mais ou menos, tocar violão. E aí eu não, assim, não fui muito fundo, né, nos estudos, foi mais aquele estudo para tocar ali na congregação, tal, nos encontros da igreja. E aí eu fui, certo dia, assistir uma banda de música que tinha já mais ou menos um ano de formada num outro templo lá da minha igreja, que é a Assembleia de Deus. E tinha uma banda bonita, muito grande lá, e era aniversário de um ano deles. E eu fui assistir essa apresentação, né? Eles estavam bonitos lá, todo mundo de tal. E aí eu os ouvi tocando e fiquei apaixonado pelo som da banda, né, em si. Que legal. E ali assistindo os músicos tocarem, eu gostei muito do som do saxofone, né? E falei para minha mãe que eu queria tocar saxofone, né? Adolescente e tal. Eu disse para ela, olha, eu quero estar nessa banda aqui. Aí a gente foi procurar saber e descobrimos que a banda tinha uma escolinha na própria igreja e tudo mais. A gente correu atrás, eu fui atrás do maestro lá,
perguntei como é que se matriculava e tal. E comecei a estudar, né, na escola, aprender a ler partituras. Né? Então, eu tocava violão, mas por cifras, né? E aí fui Sim. todo esse processo, né? Bona e tudo mais, desde o iniciozinho com um professor que era clarinetista também, e ele era um tenente da aeronáutica. E eu fiquei ali estudando na escolinha da banda por quase um ano, né? E aí, depois de um ano de estudos de teoria, a gente passava para o instrumento, né? E aí eu peguei e fui para, né, tão esperada contato com o instrumento, ter contato É, lá. isso aí, professor, só te cortando, é uma coisa que antigamente acontecia muito. Você tinha que fazer 6 meses a um ano de teoria antes de pegar o instrumento, né? Independente qual seja ele. E hoje em dia o pessoal já quer pegar o instrumento, já sair tocando de qualquer. E não tem aquela coisa. Então, antigamente, assim, quem realmente queria tocar ficava ali e segurava, Era, né? realmente era um crivo, porque eu lembro que a minha turma começou com quase 80 pessoas e terminamos menos de 10 que chegaram no final do curso de teoria. Sim. E aí, depois de quase um ano, o maestro possibilitava a gente escolher um instrumento. E aí eu queria, né, desde o início, o saxofone. Só que aconteceu que não tinha o saxofone lá ainda, né? E aí eu fiquei meio frustrado. E aí ele disse assim: olha, faz o seguinte, você pode começar com o clarinete, que é um instrumento ali que tem embocadura meio parecida, é instrumento de palheta simples e tudo mais. E aí, quando chegar o saxofone, você troca de instrumento, né? Aquele papo de mãe, né? Na volta eu compro, né? É E, igualzinho aconteceu comigo. Igualzinho, sem tirar nem pôr. e aí eu peguei o clarinete, comecei a estudar clarinete. E comecei a tomar gosto ali, eu gostei mesmo do clarinete nos primeiros contatos. Fiz uma aula, até hoje eu lembro, foi no dia 11 de novembro de 1999, minha primeira aula Uau. de clarineta. Eu lembro até hoje, foi mais ou menos 8 da noite, eu comecei, né? Tive a minha primeira aula lá com esse professor, que, para minha sorte, era clarinetista também. Que Né? legal. E quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 15 para 16 já, 15 para 16 anos, tá? Comecei Ah, velho. legal. E aí comecei a estudar. E aí comecei a gostar do instrumento. 2 meses para frente, chegou o saxofone. E o maestro perguntou: olha, chegou o saxofone, você quer? Eu falei: não, agora eu já quero. E fiquei no clarinete, né? E aí comecei Que a estudar legal. sério, fiquei lá na. Eu tinha que ser expulso assim lá da sala da banda, porque eu não via horário, eu ia para lá estudar e, né, o pessoal meio que me expulsava, né, da sala para poder fechar tudo, a igreja. E É, eu fui seguir com os estudos do clarinete durante mais ou menos um ano lá na banda. E aí o maestro, né, esse maestro que me dava aulas, já viu ali que, né, dava um caldo, né? Então ele falou: olha, você tem que procurar uma escola, uma coisa melhor, que tenha professores melhores, porque você tem condições de avançar muito e acho que você já conseguiu fazer o que a gente já não tem mais muito o que te ensinar aqui. Então vai, procura uma escola e tal. E aí eu fui procurar o conservatório, né? O Conservatório Carlos Gomes, que é aqui em Belém do Pará. Eu vi que estava aberto, né? As inscrições, por uma coincidência, estava aberto bem na época que eu procurei. Me inscrevi, né? Aí vi lá o programa, preparei hinos ali da igreja mesmo. A gente tinha um contato bem pequeno com o método Closet, algumas coisas ali que o maestro trazia lá da aeronáutica. E aí, sim. Como é que era o nome dele mesmo, professor? eu sou José Maria Pereira. José Maria Pereira. Isso é uma coisa muito importante
que eu acho que nós temos que valorizar são aquelas pessoas que nos ensinaram. Claro. Nós temos um pouquinho de cada professor e isso faz toda a diferença no nosso caminho, na nossa formação. E da mesma forma que eu sei que você faz dos seus alunos e assim sucessivamente, né? É um ciclo e não podemos esquecer o passado. Porque muita gente esquece, né? A bandinha lá, o primeiro professor esquece e começa só a partir da faculdade, etc. Mas até você chegar ali, você teve as pessoas importantes. Eu tenho contato com ele até hoje. Que legal. A gente de vez em quando aí se esbarra e se fala e tudo. E é uma pessoa me ajudou muito, assim. Inclusive, tinha um tempo que eu estava ainda lá na escolinha e a situação financeira apertou um pouco. E aí estudávamos eu e meu irmão, né? Meu irmão é trompetista, estudou também na mesma escola. E aí apertou a situação financeira e ele ajudou, né? A minha mãe conversou com ele e aí ele fez para nós dois uma só mensalidade. Ó, A que conta, legal. ele não queria que a gente saísse da escola. Então, eu nunca vou esquecer disso, porque, né, graças a ele é que eu tô aqui hoje, né? A gente está Sim. no lugar, eu devo assim muito a essa insistência dele, né? Todo mundo tem um anjo na vida, né? Ele Que dá aquele empurrão. ele tinha 80 alunos, ele podia dizer, então pagou, então vai embora, né? Mas não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aí os dois alunos continuam estudando, aí a senhora paga uma mensalidade só, a senhora consegue? Aí ela falou, consigo. Então, aí eu continuei junto com meu irmão, nós dois terminamos o curso. Fomos um dentre os menos de 10 alunos que terminaram, né, o curso, enfim. E aí ele me ajudou muito, né, em relação a isso. E foi um dos grandes incentivadores para eu ir para o conservatório, né? Ele que falou, olha, você tem que ir, vai lá, que ele viu lá que aí ia dar um caldo aí o negócio e me mandou Que embora. legal. E aí eu fui ao conservatório, me inscrevi na prova, fiz a prova, mas na primeira tentativa eu não passei. Eu fui reprovado. Né? Tinham pouquíssimas vagas nessa época, o conservatório não abria muitas vagas, era muito disputado, e eu não passei, né? Fui reprovado assim, e podia ter ido fazer outra coisa, né? Mas eu tive um outro anjo, né, que estava ali do meu lado no dia que eu fui saber o resultado, que era um professor de tuba, que é muito conhecido, ele toca hoje lá na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, o professor Wilton Matos, ele estava lá. E aí Sim. ele falou, e aí, moleque, passou? Eu falei, não passei. Aí ele disse assim, olha, faz o seguinte, não desiste, cara. Vai lá com o professor e pergunta para ele se tu podes ficar como aluno ouvinte. Aí tu fica aí malocando a aula de um, de outro e tal. Daqui a pouco tu entra, entendeu? E Aí, aí, ó. aquilo, né? Falei, vou procurar então, né? Que eu tava a fim de entrar lá. E aí fui procurar o professor, tinha feito a prova, que foi um professor, chama professor Oleg Andreev, que era um russo que deu aula aqui muitos anos, né? E aí eu segui ele até a casa dele, achava que eu ia roubar ele. Enfim, foi sério, chamei, sim, e aí ele meio que se assustou, né? Eu indo na casa dele. E aí ele lembrou de mim e tal, falou, professor, eu fiz a prova e tal, queria saber e tal. Ele falou, olha, eu lembro de você. Você não passou porque não tinha vaga, mas você tocou legal, você fez o programa direitinho. Mas infelizmente as vagas eram poucas, sabe? Mas vem segunda-feira aqui comigo, a gente vai conversar. Já me deu ali uma luz, né? Uma luz, né? Já abriu uma porta, né? Exatamente. E aí eu fui, né, e fiquei ali mais ou menos um mês. Ele não era o professor do nível básico, né, que eu queria entrar. Ele era professor já do bacharelado, mas Sim. ele ficou responsável pela prova. E aí ele falou, olha, o professor aqui é outra pessoa, né, que dá aula para o nível de vocês. E aí, se você quiser ficar vindo, vem aqui. E aí, quando o professor aparecer, a gente fala com ele. Beleza. Fui lá, fiquei um mês indo lá no conservatório, assistindo aula de todo mundo, dos caras lá. Mesmo que eu não tinha nível para entender nada, quase, do que eles Mas tocavam, tava lá. mas eu estava lá enchendo o saco, né? E aí o professor viu, né, aquele
interesse ali né, pô, esse bicho tá afim mesmo né, De de entrar, aprender. vou ajudar, né? E aí, o professor estava nos Estados Unidos, o professor do nível básico, né, que é o professor Marcos Cohen, né? Que legal. Que era o professor do nível básico. E ele estava nos Estados Unidos fazendo teste para o mestrado dele, né? Lá na Universidade de Zurich. E aí, quando ele chegou, aí eu já fiquei, né, meio nervoso, tal, porque eu estava com medo dele dizer não, né? Porque Hum, na época ele tinha mais de 30 alunos, né? Então ele tinha uau. o direito de falar assim, para que eu quero mais um? E me mandar embora para casa, né? E eu estava com medo, né? E aí a gente chegou lá, e aí o professor Leite disse assim, olha, vamos falar com ele, tá? Você fala assim, 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 assado. Eu falei, tá bom. Aí, quando chegamos lá, ele mesmo falou, né? Ele falou, olha, professor, esse aqui é um aluno que fez a prova, o Erson, ele não passou porque tinha poucas vagas, mas ele veio comigo e me perguntou se poderia ser aluno ouvinte, tal, tal, e fez lá toda a conversa, nem precisei falar nada. E aí eu Sim. olhou para mim e falou assim, tudo bem, eu aceito, vamos marcar um horário. E aí ele fez mais, né? Não só me aceitou como aluno ouvinte dele, ele me deu. O aluno ouvinte, né? Ele fica ali, né? Ele não é aluno da instituição, Ele não pode falar nada, não né? E fala nem nada, receber nada, é só ouvir mesmo, tem né? aula se der, né? Só que o Marcos Cohen, ele com 30 e poucos alunos, ele separou uma hora para mim por semana. Que legal. Ainda me colocou, conversou com mais dois professores, um professor de teoria e um professor de canto coral. E me colocou como ouvinte nas turmas deles também, né? Olha só. E eu fiquei durante um ano frequentando o conservatório, assim, assiduamente, não faltava nenhuma aula de nenhum dos professores e fiquei lá como ouvinte durante um ano. E aí, depois de um ano, eu consegui entrar realmente no Que conservatório. top. Fiquei lá, estudei. Eu ficava igual na igreja, eu ficava o dia inteiro lá tocando, enchendo o saco nas salas. O pessoal até ficava meio brabo, o pessoal de outros instrumentos, piano, tal, que eu ocupava, sempre tava, o pessoal chegava, meu estúdio estava sempre lá e eu lá soprando, né? E eles ficavam meio assim, tipo, putz, esse bicho não vai sair daí mais, não. E eu era ficava o dia inteiro lá. E aí eu entrei no conservatório, fiquei ali mais ou menos um ano, né, depois que eu entrei no curso básico, né? Aí no final desse ano, o professor falou para mim, olha, você tem que fazer o teste de proficiência, porque você já tem nível para o curso técnico. Você já está Hum, no básico. Então, faz a proficiência e tenta ir para o curso técnico. Aí eu fiz a proficiência, passei. Fui para o curso técnico. Aí fiquei um ano ali no curso técnico. No final do ano, o professor falou, olha, você tem que fazer a prova do bacharelado. Você já está tocando aí. que legal. Foi tudo muito assim, Foi né? Muito rápido. Mas você estudava igual louco também, né? Eu estudava igual um louco lá no conservatório, ficava o dia inteiro tocando, cara. E aí não tem como não evoluir, né? Você tá com uma orientação correta ou estuda muito, você vai evoluir, né? E aí eu E é o consegui. que o pessoal não quer hoje, né? Tem a orientação correta e não quer estudar, né? Pois é. O E aí pessoal quer uma fórmula mágica para sair tocando. não é fácil, né? Não é muito fácil, não. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar mesmo, né? Não tem segredo, assim, né? Não existe. Eu falo que é a teoria dos 60. É, Essa é isso a teoria dos 60. 60 a bunda na cadeira e estuda. É simples. exatamente. E aí eu fiquei com um pouco de medo, né? Porque ele falou, assim, tipo, meio que me intimando, né? Olha, vai lá e faz a prova e tenta, né? Tenta, porque você já tá com nível tal. Eu lembro que o teste tinha que tocar lá uma peça romântica, né? E aí ele me passou a sonata do Mendelssohn, aí escalas tal, que a gente comia esse negócio lá com farinha, né? E ele me inscrevi na prova, nessa época eu já estava ali terminando o médio também, deu certinho, né? E eu fiz a prova e aí
em 2004, eu passei no bacharelado para entrar, para ser aluno do professor russo agora, né? Uau! Professor de clarineta. E aí foi assim que eu cheguei ao bacharelado, né? E aí, no mesmo ano que eu passei no bacharelado, eu fiz o para a Orquestra Catapulta. E A passei também orquestra de onde? do Teatro da Paz. Abri uma Ah, sim. para segundo clarinete, e aí eu fiz, meti a cara, assim, não achava que eu tava lá essas Coca-Cola, mas aí acabei passando, né? Que legal! No mesmo ano que eu entrei no bacharelado, eu comecei a tocar na orquestra do teatro, né, como segunda clarineta, e no final desse ano, eu lembro que o professor, tinha 4 professores nessa época no conservatório, e um deles estava saindo para o mestrado e ia precisar de um monitor, um aluno avançado que pudesse tomar conta da turma enquanto ele estava fora. E aí, como eu tinha ali quase o meu nome ali nas salas, né, de tanto que eu ficava lá, ele me chamou, né, me Que convidou. legal! Foi tudo acontecendo, né? Foi muito, acho que natural, assim, não sei se dá. Mas isso aconteceu apenas porque você estava ali estudando muito todos os dias. Eu Você ficava. estava pronto para a oportunidade que aparecia. Eu só não ia dia de sábado e domingo porque o conservatório não havia. Mas aí, em casa, enchendo o saco da minha família, né, tocando lá, fazendo barulho o dia inteiro. E aí aconteceu, né? As coisas foram acontecendo, né? E o professor. Eu tinha feito algumas aulas com esse professor já, que me chamou para ser monitor, né? E aí ele viu que eu poderia, né, orientar já aqueles alunos mais novos, tal, que são Sim. começando e tal. E aí fiquei como monitor também. Então eu já iniciei meio que uma atividade meio que de professor já aí Sim. no auditório e também como clarinetista da orquestra e aluno do bacharelado. Então, se eu já passava o dia lá, então agora eu quase que morava no conservatório. Eu ficava de manhã eu ia para a orquestra, de tarde eu dava aula e à noite eu tinha aulas no bacharelado, no mesmo lugar ali, né? Que Então, legal. então foi assim que eu meio que comecei a minha atividade profissional, assim, na... Ah, professor, uma coisa que você falou aí que eu acho também que é muito legal enfatizar, que no mundo da gente, dos clarinetistas e de outros, 90% deles falam, eu não me sentia preparado, mas eu fui e tentei. Então, hoje em dia também acontece muito ao contrário. A pessoa não sente preparado para fazer qualquer coisa e não tenta, prefere ficar. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante que eu tento trazer também, que você tem que fazer, você tem que acontecer, independente se está bom ou não. E se você não passou numa prova, mas você teve um tempo de preparo, você vai aproveitar outras coisas, né? Cara, eu tive umas experiências agora recentes com essa coisa de, sabe, meter a cara e fazer, né? Eu sempre fui muito cara de pau na minha vida, assim, tudo que eu queria, eu ia atrás, pois é, você sabe como é. Sempre fui muito cara de pau e o que eu queria, eu ia atrás e encher o saco de quem quer que fosse, né? Tipo, o conservatório cobrava uma taxa lá, quando eu entrei lá e eu não tinha grana para pagar, obviamente. Então eu ia lá com o diretor e falava para ele, professor, eu não tenho condição de pagar, mas eu quero tocar, eu quero aprender e tal. Aí o professor escrevia uma carta para, né, de recomendação, olha, ele é um bom aluno, tal, ele não falta, tal. E eu levava e aí nunca paguei essa taxa lá do conservatório. Entendeu? Mas voltando ao que você está falando, a gente, por exemplo, fez um concurso, né, de clarinete no ano retrasado, se não me engano, um concurso que a gente estava dando uma clarineta, né, Foi em 2019, né? Não, esse foi depois, a gente fez um online agora. Ah, sim, Online, sim, foi online, sim. uma clarineta lá da Royal Global. E aí, cara, eu fiquei muito triste, porque eu contei na minha cabeça, assim, pelo menos umas 20 pessoas que poderiam, daqui, que poderiam ter se inscrito para fazer a prova e não se inscreveram. Aí eu fui perguntar, e aí? Né, não quer, não
que aconteceu? Falou, ah, eu não estava preparado, não sei o quê, eu não deu para estudar, no tal. E o cara tem nível, sabe? Tinha nível, a pessoa tinha nível, as pessoas que eu tava ali na minha cabeça, falei, nossa, esse cara aqui toca esse negócio, sabe? Era a Fantasia Sul-América, um programa assim que tem, Sim. que tem peças que todo mundo tem no seu programa ali anual, né? Então, tem muita coisa que a gente às vezes perde oportunidade. Não é nem perder o jogo, é por WO, que você não entra no jogo, Sim. entendeu? Então, muitas vezes eu já via acontecendo de perder a oportunidade por medo, né? E eu nunca fui assim, eu sempre meti a cara e todas as vezes, a maioria das vezes pelo menos, eu me dava muito bem. Tinha concurso entre os estudantes lá do conservatório na minha época, era um concurso chamado concurso Doris Azevedo, e aí era só para os alunos ali do conservatório, né? De todos os instrumentos. E aí eu falava, por que não, né? E aí me inscrevia e ganhei 2 vezes, né? O primeiro lugar Que nesse legal. concurso, e aí não me deixaram fazer mais, né? Depois. E aí depois Sim. eu fui chamado como chamado do mesmo concurso. Então, né? Essa coisa de ser meio cara de pau às vezes funciona, né? Porque Temos que ser, né? as coisas você Temos que consegue. ser igual, temos que ser, querendo ou não, é um pouco de audácia, né? Dentro do que está Você, acontecendo, né? você só vai saber se você consegue se você tentar, não é verdade? É, isso Tentar mesmo. vai saber, né? Não tem É como. isso mesmo. Se for vontade, Professor, a gente sempre tem, né? só fazer aqui um adendo aqui, agradecer a presença do grande Edmilson Neri, que está aí com a gente, Edmilson, um grande o abraço, professor Javier Lopes, também lá da Espanha, abraço. e o maestro Marcos, que é um grande maestro que tem em São Paulo, que eu toquei com ele há pouco tempo agora na Argentina. É Maravilha. muito bom ter todos vocês aqui, viu? Todos os outros participantes também, obrigado aí. Então, vamos dar uma continuidade, porque daqui a pouco também vai ter o concerto do Marcos Júlio, e Tô ninguém de olho. pode perder, Já tô né? aqui olhando o relógio aqui para não. Então, aí vamos passando. Professor, e aí como é que foi essa questão de você da faculdade até você se transformar em professor da UFPA, né? Uhum. Que, que eu lembro assim, logo quando começou as redes sociais lá atrás, eu comecei a acompanhar você mais ou menos em 2008, 2007, 2008. Tempo, né? Putz. Já faz tempo. E você fazia muitos concertos. Teve uma época que você fez muitos concertos aqui com a Adriana, né? No Brasil, fora. Essa época foi uma época muito bacana, assim, que eu cresci bastante. Também foi uma época que eu aproveitei a minha cara de pau e me oferecia para tocar nos lugares, né? Então, eu queria, por exemplo, ter aula com os grandes clarinetistas brasileiros, né? Ovani, Montanha, Juliano Rosas, enfim, um monte de gente aí que é referência. E eu queria ter aula com esses caras, né? E eu tinha um duo com uma pianista que está morando nos Estados Unidos agora, Natália Cato. A gente formou um Hum, planeta e piano. E aí a gente começou a mandar projeto para os lugares, né? A gente montou um programa ali que a gente podia, alternando peças, a gente tinha 2 programas diferentes, né? Um só com música brasileira e outro com intercalava música brasileira e música de outros países. sim. E fez esse programa e mandou para vários lugares, né? A gente mandou lá para o MASP, mandou lá para Centro Cultural São Paulo, mandamos lá para a Unicamp, mandamos para um ProArte da Campinas também, um monte de lugares, né? E aí a gente foi recebendo uns aceites, né? O pessoal Que falou, olha, legal. tal dia tal. E aí a gente pegava e meio que pagava para tocar. Ia lá, aí tinha um cachê, né? E aí com o cachê a gente pagava parte das despesas da viagem e tudo mais. E assim a gente fez assim um montão de recitais, principalmente em São Paulo. A gente tocou várias vezes lá no MASP, né? Eles têm uma série ali, Concertos ao Meio-Dia. A gente tocou nessa série, né, de concertos lá deles, tocou no Centro Cultural São Paulo, tocou. E aí, nessas idas, eu ia ter aulas com os. Ia, Ah, aproveitava, né?
E aí, um negócio muito bacana que acontecia é que eles viam que eu estava muito interessado, né? E eles me davam aula sempre de graça. Eles nunca me cobraram. Eu Sim. até ficava na casa de algum deles, né? A casa do hoje meu grande amigo Ovani Buozzi, né? Hoje a gente é muito amigo, mas nessa época eu ficava lá na casa dele, entendeu? E tinha aula com ele, sabe? E a gente se aproximou muito, assim, e eu ficava indo. São pessoas fantásticas, né? Eu tinha aula com ele lá, cresci muito, excelente professor, um clarinetista nem se fala, né? Com ele, o Montanha também, eu lembro de uma vez que foi eu e o Thiago Lopes, que é um grande amigo meu aqui também, nosso amigo, a gente Sim. foi lá ficar um final de semana na casa do Montanha, lá em Mariporã, para Que ter aula, legal. né? A gente teve aula lá, dormiu lá e aí tomava café e tal, e ia tocar para ele, né? Depois almoçava, depois ia tocar, enfim, foi muito bacana, a gente ficou um final de semana lá fazendo isso, Fantástico. né? O Juliano Rosas me deu muitas aulas. E como eles viam que eu estava aqui do Pará, né? E fui ali para ter aula, só para ter aula com eles, então eles falavam assim, não, pô, o cara já gastou passagem, já gastou um monte de coisa aí, eu vou dar aula para ele, tá? Sim. Enfim, e a gente ia tocar, e aí tocava, aproveitava, né? A Ana estava lá, tocávamos junto para eles, né? Que Nossa, legal. como Du cresceu, né, com as orientações desse pessoal, né? O Montanha, né? Todas essas pessoas, eu devo muito a eles, né? Porque me ajudaram muito e o cara de bem, já falei, eu vou sempre enfatizar. Eles, alguns já me ajudaram até financeiramente também, me ajudavam financeiramente também, né? Uma coisa que eu sou sempre grato a eles, né? Porque eles estavam ali prontos a dar realmente a interessar e no esforço, né, para me ajudar. Sim. Depois a gente Natália Cá, começou a dar projetos para fora, né, do Brasil. E aí a gente Ah, descobriu que embaixadas brasileiras têm um setor cultural, né? E serve para divulgar a cultura brasileira. E aí eu peguei esse programa que a gente tinha, né, de música brasileira, e para 32 embaixadas no exterior, né, espalhadas aí pelo mundo, né? E aí uma embaixada, na verdade, várias responderam, mas uma embaixada topou levar a gente para tocar. Foi a embaixada em Lisboa. E que aí legal. para fazer um recital lá em Lisboa em 2010. A gente foi para Lisboa com tudo pago lá por eles, cachê, passagem, tal. A gente ficou assim, caraca, Que legal. É bom demais isso, né? tá indo tocar na Europa, sabe? E aí a gente fez um recital muito bacana lá no Palácio Foz, acho que você deve conhecer, Sim. lá na Sala dos Espelhos, uma sala lindíssima, um piano maravilhoso que tem lá. E a gente fez um recital de música brasileira lá pela Embaixada do Brasil em Portugal. Que Foi legal. muito bacana assim, essa parceria com ela. Infelizmente, a gente teve que parar de tocar juntos, né? Cada um tinha projetos aí. São fases, né, professor? Está morando nos Estados Unidos agora, é professora lá universitária, se deu super bem. Enfim, mas é uma época assim que eu me recordo com muita gratidão e muita saudade, assim, né? De ter Sim, tocado. que foi muito importante também para. É como se fosse um divisor de águas, né, que Isso. aconteceu, né? E aí, depois disso, Aí, Nilson, você tinha perguntado como eu cheguei para ser professor da universidade. aí você formou o seu bacharelado aí na Aqui Carlos Gomes. em Belém, que é, na verdade, o diploma é emitido pela UEPA, né? A Universidade do Estado, o do Carlos Gomes. Ah, tá. As aulas aconteciam lá, mas quem emitiu o diploma era a Universidade do Estado. Aí formei, e aí, no ano que eu formei, abriu o concurso da universidade, né, para
música. A escola de música é uma escola que tem nível técnico, então eles aceitam ou até a época que eu entrei, eles aceitavam professores que tinham somente graduação, né? Hum, Curso todo, e aí abriu o concurso público lá, né? Em 2009. 2009 abriu o concurso e eu estava assim num impasse muito grande, né? Porque eu queria e já estava meio que tudo pronto para eu ir estudar em São Paulo, né? E eu fiquei no impasse. O que que eu faço? Eu vou lá ou pego aqui o emprego da vida, né? Que a universidade é um emprego efetivo, né? E, né? e aí eu decidi fazer o concurso, né? E aí fiquei ali um mês a, trancado no quarto, para estudar, dei um gás. O concurso era muito difícil, né? Para entrar, só tinha uma vaga para clarineta. E aí eu tive a felicidade de ser aprovado em primeiro lugar nesse Que concurso. legal. E aí foi assim que eu entrei na escola de música. Em setembro de 2011 eu fui chamado e é, assumi lá a turma de clarineta da escola de música, né? Juntamente com o professor Jacó Cantão, que já é Sim. professor desde 84, né? Tá aí quase aposentando agora, né? E aí a gente estamos trabalhando juntos aí há quase 14 anos. Que legal. Então, aí vamos falar um pouquinho, agradecer também a presença do professor Davi Medina, que está aí passando aí, é grande, grande, grande. E então, e aí, vamos falar então, como é que você pensou, o que que veio na sua cabeça para você criar o canal do Clarinete? Pois é, o Canal do Clarinete é um projeto de 2015, mais ou menos, né? Eu sempre fui muito ligado com coisas de tecnologia, né? Eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de fazer edição desde muito antes do canal, né? O meu professor sempre me incentivava a gravar as coisas que eu tocava, né? Para me autoavaliar. Às vezes a gente, né? Sim. Sabe que às vezes o que a gente pensa que está de um jeito, na verdade pode estar de outro e geralmente é para pior, né? Porque Então, a cabeça da gente, ele tipo amplia aquilo que a gente está fazendo, né? A gente pode estar fazendo pouco, mas a cabeça sente que está fazendo muito, né? pois é. E aí eu sempre tive interesse, eu estudei fotografia, eu estudei edição de vídeo, assim, fiz cursos mesmo disso, né? E aí eu tinha alguns equipamentos em casa, muito bons até por conta desse hobby, né, aí que eu tenho até hoje. E aí eu que pensei em uma forma de utilizar ele no clarinete, com a música, para fazer alguma coisa que fosse útil, né? E eu também sou pesquisador, né? E há muitos anos eu pesquiso sobre bandas de música. E eu sei que Uhum. nas bandas de música, principalmente em cidades do interior, é muito precário a questão de ter professor específico de instrumentos, né? Por exemplo, de clarinete, de qualquer instrumento, né? Às Sim. vezes os alunos têm aulas com o clarinetista tem aula com um professor de trombone, eu já vi e muito, né? E você já Eu deve. comecei, meu primeiro professor de clarinete era um trombonista. Pois é, isso aí é muito, muito, muito comum mesmo. E aí, Sim. né, você percebe hoje que o acesso à internet é muito mais fácil. A pessoa não tem um professor de clarineta específico, mas ele tem um celular com acesso à internet. E aí eu fiquei pensando, por que não fazer um jeito de dar uma aula para alguém que não tenha professor, né? E foi aí que eu comecei isso foi o embrião do canal do Clarinete. Eu comecei a fazer alguns testes, né? Algumas aulas que eu gravei piloto, assim, para ver como é que seria essas aulas, para meio que formatar, né? Saber exatamente que formato eu queria. Mostrei para pessoas e aí essas pessoas me deram toques, olha, faz tal, desse jeito fica melhor tal. E quando foi ali mais ou menos em maio de 2017, eu gravei a primeira aula, né, assim, valendo, que foi a aula sobre a embocadura do clarinete, que até hoje
a aula mais vista lá. Já tem mais, sei lá, 200 mil visualizações lá. Que legal. Gravei e no dia 1º de maio de 2017 eu publiquei. E aí dei início ao trabalho, né? Inicialmente, né, bem devagarinho, né? As pessoas foram vendo, tal, eu fui, o YouTube foi indicando e tudo mais, eu ia mandando para as pessoas, olha, tem o vídeo tal, a embocadura, dá uma olhada lá. E aí o pessoal começou a olhar, né, os vídeos e compartilhar, o pessoal das bandas mandava ali no WhatsApp do grupo, muito, né, isso hoje tem muito grupo aí, o pessoal mandava um Sim. vídeo e tal, e eu tinha uma rotina de gravar um vídeo toda semana, né? E aí eu fazia isso assim religiosamente, né? Ficava aí cada semana um tema diferente e tal. E aí aos poucos foi crescendo, né? Foi caindo aí no gosto do pessoal, né? Dos clarinetistas, né? É um canal muito específico, é um nicho muito específico. Sim. E aí o pessoal começou a compartilhar, né? E eu fui, né? O canal foi ocupando cada vez mais tempo da minha agenda, né? E eu já comecei fui melhorando algumas coisas e tudo mais. E estamos aí até hoje, né? Já tem quase 19 mil inscritos lá no canal, Uau. tem quase 4 no Instagram. Agora a gente começou a colocar uns vídeos lá no TikTok também. Que Enfim. legal. E aí, Professor, é muito louvável essa questão, igual você falou assim, porque você é o pioneiro aqui no Brasil, né, do canal de clarinete. eu acho que Você acho que foi o primeiro. Não, tinha o professor lá do Rio, o Freitas, que fazia uns vídeos pequenos, uhum, mas ele não tinha muita regularidade. Você lembra desses eu vídeos lembro, dele? cheguei a assistir, inclusive assisti uma das coisas que também me levou a fazer o canal foi justamente essa falta de canais para clarinetistas em português, né? Se você pesquisar em inglês, Sim. tem um monte, né? Mas, Em espanhol, eu lembro que eu acompanho desde 2008, 2009, mais ou menos, do Marcos Manzini. sim, tem o canal dele também. É, que eu É, lembro que ele ensinava um monte de coisa. Claro e, e Peru, né? pois é, mas em português quase não tinha, né? Tem Não tinha. canais que são híbridos. Tem uma pessoa que fala sobre clarineta e saxofone, né? Não, mas não é específico. Mas não é específico, né? Não é direto. Eu acho que o seu foi o primeiro, né? E aí eu senti muita falta disso também, né? E aí eu resolvi, foi um dos motivos também que eu resolvi apostar na ideia e acabou que deu, graças a Deus, deu muito certo, né? Sim. E essa motivação, eu acho, de poder ajudar o próximo é o que move a gente, né? De saber direto e indiretamente a gente está ajudando alguém, né? Eu acho Isso que eu acho fantástico. eu acho que eu nunca vou chegar em todos os lugares que eu chego com o canal. Eu nunca vou pessoalmente, nem a metade de todos os lugares que o canal chega, né? Então, Isso. todos os dias eu recebo mensagens aí de gente de todo o Brasil, assim, e de outros lugares do mundo também, né? Portugal, América Latina, assiste bastante também o canal, né? Eu achava que não, mas eu fui ver lá as estatísticas do canal e tem muita gente que assiste também da Argentina, Colômbia, do Chile, Portugal. Legal. Então, né, é uma coisa que já fugiu assim do meu controle. Então, eu não sei quem me assiste, né, por aí, mas eu recebo mensagens, feedbacks muito legais, assim, todo dia, né, de pessoas que são ajudadas de alguma forma por algum vídeo, alguma dica que eu dei, alguma coisa que eu falei da embocadura, da palheta, da boquinha, enfim. Já E a tem, satisfação é demais, né? Assim, a gente fica. A já, satisfação é muito boa, né? Em poder ajudar. eu fico muito feliz, né? Já tem mais de 150 vídeos lá, né? Eu não estou mais fazendo religiosamente o vídeo semanal, né? Mas eu posto mais esporadicamente lá, mas ainda posto, tem coisas lá que eu geralmente coloco. Desenvolvi o meu curso online, né? Que coloquei lá na Hotmart. Aí agora tem a loja também no canal, que as pessoas podem Sim. comprar instrumentos, comprar palheta, enfim. Já meio que expandiu assim Então, é isso aí. Isso aí eu também queria enfatizar para falar com o pessoal aqui também, para poder entrar, né?
na questão que você criou a loja, que a gente também tem pouquíssimas lojas que tem material bom para instrumento, né, para as coisas. Ou É, então, quando tem é muito caro, eu estava olhando lá a sua loja, é um preço bem acessível, bem próximo do que é de fora, não tem aquela coisa exorbitante. comparando com alguns lugares aqui no Brasil, né? A gente vende assim um preço bem legal e instrumentos excelentes, como são os clarinetes da Royal Global, né? Eu Sim. tenho todo o meu setup para a Royal Global. Hoje eu tenho 4 instrumentos aqui da Global e me sinto profissionalmente muito bem atendido, né? Estou muito A feliz. Royal Global veio para ajudar todo mundo, né? Que é um instrumento bem acessível de altíssimo nível, Exatamente. né? Exatamente. Professor, voltando só um pouquinho, o seu mestrado foi antes do canal ou durante o canal? O mestrado foi antes do canal. Eu O comecei o mestrado. mestrado foi antes. Logo que eu saí da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, eu comecei o meu mestrado. Aí fiz o mestrado, 2 anos, terminei o mestrado E em foi 2000. aonde? O mestrado eu fiz aqui mesmo na universidade. Ah, tá. Eu tinha um estágio, logo que eu entrei na universidade, eu tinha um estágio probatório, né, de 3 anos, e eu não podia pedir licença para sair para nenhum lugar. Então eu falei, o que que a gente faz com esse tempo, né? Bom, fazer um mestrado. E aí me inscrevi e fiz o mestrado, né? E aí terminei o mestrado em 2012, lancei o livro, né? Virou livro, né? Fiz uma especialização em educação profissional, que era uma lacuna que eu tinha na minha O, tá. e O livro se encontra lá no seu canal para comprar, né? tá lá no site Na lá do página. canal. Tá lá para comprar, tem pouquíssimas unidades. Tem 5 unidades só, tô olhando daqui. E acabou. Depois que acabar essas 5 unidades, já era, não tem mais o livro, tá? Eita. E aí eu fiz, né? Fiz a especialização. Mostra ele aí, pega ele aí e mostra aí a capa aí pro pessoal. Ah, Se não tiver muito difícil. não, tá na estante. Tá uma bagunça aqui, meu escritório. Mas ó, tá aqui Ah, o mas livro. a gente tem que escolher. Que legal. Aqui, ó, o livro Bandas de Música, Espaços de Educação Profissional, tá? Legal. Profissional, né? Até esqueci o nome do meu próprio livro, né? Espaço de Formação Profissional, tá aqui. É um livro que é foi o trabalho final do mestrado, né? Que eu fiz. Sei. Esse mestrado foi muito bacana, que deu início às minhas pesquisas sobre bandas de música, né? Que é uma coisa que eu adoro pesquisar. Continuei com a mesma pesquisa no doutorado também, né? Que eu fiz na Unicamp, depois ali que eu terminei o mestrado, em 2012, né? Então, em 2016 só que eu fui para o doutorado, né? E aí, Hum. da universidade, me mudei para Campinas para fazer o doutorado lá, né? E E aí aí eu lembro que teve uma época que você até falou, ó, pessoal, o canal tá um pouco parado porque eu tô terminando, né? Isso é, foi mais ou menos. foi ali no eu terminei o doutorado em 2020, então 2019 eu estava assim bem off assim do canal porque eu estava ali no coisa de escrever, né? E você sabe que, né, o mestrado, um acadêmico demanda muito tempo, né? E você tem ali que Sim. coisa, tem que ter tempo para escrever e eu quase também nem tocava, né? Por da demanda que Não é dá. Não escrever. dá, né? E aí, mas graças a Deus, 2020, terminei, defendi, acabei o doutorado, né? E retornei para Belém, né? Para minha Que turma legal. na universidade. E agora estou dando seguimento aqui, fiz o projeto do Coral de Clarinetos, que é um projeto antigo meu, que eu nunca tinha conseguido colocar em prática, mas aí, agora em 2021, eu consegui fazer, né, esse projeto, né? A gente fez a nossa estreia agora na quinta-feira passada, foi muito Que legal. legal. Coloque alguns trechos aqui depois da apresentação lá no Instagram, no YouTube também. Divulga sim, que é muito importante a gente assistir. E isso estimula as pessoas a montarem mais grupos, Brasil afora, Aqui porque ainda as pessoas.
aqui em Belém a gente está com 3 corais de clarineta. Uau, que legal. Sabe o que que acontece, professor? Eu fico vendo que, assim, as pessoas começam a dar desculpa. Ah, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não tem aquilo outro. Mas a questão mesmo é o quê? É sentar. O que que nós vamos tocar? A gente tem arranjo? Não. Quem que tem? Ah, eu vi lá com o professor tal. Manda uma mensagem. Professor, nós estamos querendo montar um grupo, tem um arranjo fácil. Começa pelos fáceis. Garanto que os professores mandam, garanto. E se unem, gente. Façam, né? Esse trabalho é um trabalho muito bacana, assim, para, né, reunir a galera e o pessoal animou bastante, né? E agora, segundo semestre, a gente vai dar seguimento, vai agregar novos componentes. O Joab, né, que tocou na Orquestra Potiguar de Clarinetas, né? Ele vai tocar com a gente, tá morando aqui, que ele é cliente da Orquestra Teatro Paz. E aí convidei ele para tocar com a gente no coral. E aí ele topou e vai trazer um monte de arranjo e vai ser muito, muito E que legal. legal. E o Joab tocava aqui, né, no grupo aqui, Oi, né? a Orquestra Potiguar, né? De clarinetas. É, Ele é de eu Natal. escrevi errado. Eu escrevi errado aqui que ele perguntou, o rapaz perguntou se possui grupo no Telegram. Aí eu fui e coloquei canal do Clarineta, é canal do Clarinete, né? Canal do Clarinete. É Clarinete. canal do Clarinete. Isso. Aí vocês entram aí, seguem aí e vai ver que o professor passa tudo aí. A gente tem um grupo no Telegram agora que a gente compartilha aí materiais, né, com Ah, que legal. antes. É bem, bem interessante. Tá lá no, você entra lá no canal do Clarinete, tem os links lá e logo um dos links você vê que é o acesso lá ao grupo do Telegram. Ah, que legal, isso é bom demais. Mas aí está falando, o Joab foi aqui do Grupo Potiguar, né, de É, clarinetistas. ele vai Também muito bom, acho que foi um dos primeiros também que isso, teve. um super grupo, né, de clarinetistas aqui. Nossa, eles são muito bons. Os professores aqui, o JP, o Amandi, são pessoas fantásticas também. Eu acho, Ele professor, com a gente é fantástico, né? uma coisa que é muito louvável, que eu tento trazer assim nos meus convidados aqui, que, primeiro, são pessoas boas de coração, que sempre está disposto a ajudar, sempre está disposto a fazer algo pelo próximo, entendeu? Então eu acho isso louvável assim de todos vocês que servem de exemplo para a gente. E também a questão de pessoas que tiveram dificuldades lá no início e que tocam para caramba, que estudam muito, que faz e que são pessoas comuns, né? Porque eu já tive muitas decepções na vida, nesse mundo, desde quando eu comecei, daqueles grandes que quando você chega assim, você perde todo o brilho. E a gente tem uma leva agora de grandes clarinetistas brasileiros e até no mundo, de pessoas que passaram por dificuldades e são pessoas boas, Sim, entendeu? Que não precisa de você ser uma estrela, não precisa de você ser arrogante para você ser bom, com certeza. né? Então, isso é uma coisa louvável que eu trago. Você serve de exemplo para gente. Você, Poxa, para mim, você também é um exemplo. Eu sigo o seu canal lá, sempre estou acompanhando. Tive você como referência para fazer o meu, né? Tem assim, se olhar, os nossos canais são totalmente diferentes, que falam a uhum, mesma coisa, né? é o legal, Mas né, Mas é muito legal isso, professor. E eu fico vendo assim que o acesso que vocês têm e as pessoas não veem isso, de mandar uma mensagem, de perguntar, isso que você falou aqui, que é muito importante, de, gente, tem dúvida, manda uma mensagem para o professor, se ele não te responder, manda para outro, e assim um vai te responder, e aquilo vai fazer a diferença para você. Agora, tem que tentar. agora eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tento ser o mais acessível. Eu passo, olha, eu tô com um filho pequeno em casa, tá? Essa semana assim foi terrível porque a minha filha gripou, a minha esposa gripou, eu gripei, Eita, e tinha nossa. tinha compromissos com a Orquestra de Teatro Paz, tinha compromisso, eu ia só lá com a orquestra da escola e, enfim, ainda tem mais um outro compromisso na quarta que vem com a orquestra de cinema. E
mas eu passo pelo menos uma hora todo dia respondendo mensagem de gente que escreve. Pelo menos uma hora por dia eu fico respondendo mensagem. Mas é muita mensagem e eu não consigo Que responder, legal. né? Mas assim, eu tento ser o mais acessível possível, né? Às vezes, né? Mas tem também. Mas não é porque, se alguém fica sem resposta, não é porque você não quer, porque não dá mesmo. Não, é porque também, né, eu tenho a filho pequeno é um negócio que realmente ocupa assim muito tempo. Agora essa experiência de ser pai é maravilhosa assim, mas Que legal. demanda assim muito da gente, né? A vida muda, né? 100%, Quatro né? dia, né? Então, sabe, eu não quero ser um pai de qualquer jeito, eu quero ser um pai mesmo. Então, eu tô aqui com a minha Presente. filha presente, né? Mas mesmo assim, eu tento, né, ajudar aí o quanto eu posso, né? Muita gente às vezes pergunta, às vezes, coisas que já tá lá já tem vídeo falando, até mais que um vídeo falando, Só que né? elas não voltam, né? Isso eu Vão, notei, que o canal o pessoal tem lá um monte de vídeo, eles não olham se tem para depois. playlist enorme, tem mais de 150 vídeos lá. Aí o cara pergunta: ah, mas eu tenho problema de embocadura e tal, como é que faz? Pô, tem um vídeo lá de 20 minutos falando exatamente sobre esse assunto. Aí eu É, link, tá, sabe? Ainda tenho essa consideração sim. de mandar o link. Olha, assiste aqui o vídeo já. Sempre abro caixa de pergunta, né, para quem quiser tirar dúvida, enfim. Eu gosto desse contato, né? Às vezes as pessoas ficam chateadas porque eu não consigo responder todo mundo, mas eu faço o meu melhor, né? E até Sim, porque sim. essa parte é gratuita, né? Eu não cobro nada para fazer isso, né? Eu tenho o curso online que é pago, eu tenho a loja que Então, vamos falar desse curso online aí rapidinho por conta do tempo. Uhum. Como é que o pessoal faz para acessar seu curso online? Olha, lá no Instagram tem o Linktree lá, você clica lá no link, você já vai ver. Acesse o curso da Hotmart. Eu coloquei o curso na plataforma Hotmart, tá? É um curso básico, completo. Você vai ter desde o zero absoluto, que não sabe nada de clarineta, até tocar as primeiras músicas. São 24 módulos, o curso é de Sim, 24 módulos, e esse curso está lá. Eu acho o preço ridículo, né, para a quantidade de conteúdo que tem lá. E, assim, todo mundo pode ter acesso a aulas de clarineta embasadas. Eu nunca falo nada, eu nunca invento nada, tá? Tudo que eu falo, eu aprendi, eu toquei, alguém me falou, né? Alguém sim. passei pelo processo, entendeu? Então, eu falo com propriedade, né, das coisas que eu coloco lá. Então, como eu falei, o preço é ridículo, porque é um curso básico completo e qualquer pessoa pode tocar clarineta assim essas aulas lá, tá certo? Basta querer estudar, né? Basta querer estudar. Agora, né, É, comprar o curso e fazer as aulas, né? Que aí você só vai tocar se você realmente fizer as aulas. sim, isso mesmo. Mas muito legal. Professor, não vamos prolongar muito, não, porque tem, Estamos tem, quase. tem agora o concerto, né, que vai começar do Nilson. Não percam, que é fantástico, né? Professor, muitíssimo obrigado. Obrigado pela sua contribuição aí ao mundo do clarinete. Obrigado por tudo. Obrigado por dispor seu tempo aqui para a gente poder estar conversando, viu? Pode contar sempre com a gente aí, no que precisar, estamos sempre. E como se diz, uma mão lava a outra, as duas lavam os pés, né? Eu te agradeço, muito obrigado aí pelo convite, é uma honra para mim estar aqui no teu espaço, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre o meu trabalho, né? Parabéns pelo trabalho que tu estás desenvolvendo aqui também e no YouTube, que é muito importante, tem que ajuda muita gente, assisto sempre os teus vídeos, acompanho lá o YouTube quanto aqui no Instagram, né? E eu agradeço a todo mundo que assistiu essa live, né? Sigam lá o canal Clarinete no YouTube, aqui no Instagram, lá no TikTok também já estamos lá. Só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Obrigado, valeu demais. E vamos seguindo junto aí, né? Um ajudando o outro sempre.
Com certeza. Muito obrigado. Viu? Obrigado, obrigado a todos pela presença e até uma próxima aí. Beleza, abraço. Tchau, tchau. Valeu, fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.